Olá, nós somos o grupo que vamos apresentar sobre a teoria da ligação de valência. Eu me chamo Silas e vou começar pela introdução. Então, o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ele era baseado na teoria de ligação de Lewis, mas esses modelos eles são bastante simples e não eram suficientes para prever a geometria da molécula. Baseado nisso, o estudo das ligações químicas pela mecânica quântica, ela foi inicialmente estudada por Linus Pauling e foi o meio de compreender a geometria da molécula. E o TLV, ele pressupõe justamente isso, que ele pressupõe que uma ligação surge do entrosamento dos orbitais do átomo, ou seja, que os elétrons em uma molécula, eles ocupam orbitais atômicos dos átomos individuais. O que acontece nesse entrosamento? Acontece a sobreposição dos orbitais, onde eles vão compartilhar uma região comum no espaço. Quanto maior a sobreposição, mais forte a ligação, e teremos ligações do tipo sigma e ligações do tipo pi. Aqui nós veremos a ligação do gás hidrogênio, onde nós temos os dois orbitais de hidrogênio, e a configuração do hidrogênio nós sabemos que é um S1, e cada hidrogênio só tem um elétron no seu orbital S. Aqui nós vemos os dois orbitais. A partir da interação dos elétrons dos dois orbitais, eles vão se unir e vão formar uma molécula estável de gás hidrogênio. Então, os dois átomos de hidrogênio eles vão se aproximar inicialmente nessas duas esferas, eles não têm muita interação. Então, não tem força de ligação aqui. A partir do momento que eles se aproximam, os orbitais eles vão começar a interagir e os elétrons vão começar a sentir a atração dos prótons, até que vai se formar uma molécula estável de gás hidrogênio. Pode passar. Então, nessa imagem, o que nós podemos ver que a variação da energia potencial dos átomos de hidrogênio em função da distância dos seus núcleos. E onde o ponto de energia potencial é mínima, no caso aqui, onde nós temos essa parte mais baixa do gráfico, é onde a molécula de gás hidrogênio está no seu estado mais estável e o comprimento de ligação é mínimo, que é o de 74 pm. Eu me chamo Vitor e eu vou apresentar aqui o conceito de hibridização dos orbitais atômicos. E bem, hibridização é a mistura ou fusão, né, de orbitais atômicos que tem como objetivo gerar novos orbitais de acordo com o arranjo eletrônico característico da forma molecular, né? Então, temos aqui que é um fenômeno que aumenta o número de ligações covalentes que um átomo pode realizar, né? E onde esse átomo ele vai receber uma energia do meio externo, geralmente a energia, a força do núcleo do outro átomo, e os elétrons dos orbitais mais externos vão absorver essa energia, né? E com essa excitação, a tendência é que o elétron saia de um orbital completo e ocupe um orbital vazio. Bem, por fim, né, após esse processo de hibridização, os orbitais incompletos unem-se. E temos aqui a geometria, né? Um exemplo aqui, a possibilidade do que seria S e P. Lembrando que em cada orbital aqui pode conter dois elétrons, né? Que é a apresentação da união destes orbitais. Bem, venho trazendo aqui também um exemplo de hibridização em sp com a molécula de fluoreto de berílio. E nós sabemos que a configuração eletrônica do berílio é um S2, 2S2, e coincide que a sua camada de valência também, onde temos quatro elétrons. Bem, podemos ver aqui que no seu estado fundamental, esses elétrons eles estão emparelhados aqui dentro dos seus orbitais, e é nítido que há uma impossibilidade de formar ligações dessa forma, né? Pelo menos lá com aquelas teorias anteriores, por exemplo, a regra do octeto, né?
E podemos observar que isso não é apropriado para a formação dessa molécula, né? Não, não consegue descrever. Mas com o conceito de hibridização, nós podemos muito bem explicar e resolver esse tipo de problema. Como, né? Bem, aqui, inicialmente, nessa primeira etapa, esse átomo, esses elétrons, eles vão receber aqui uma força de excitação, né? Que, obviamente, os orbitais mais próximos do final aqui vão ceder elétrons, no caso 2s, a partir dessa força. E depois nós temos de lembrar daquele modelo atômico de Bohr, onde diz que os elétrons podem sim se mover entre esses subníveis. Basta ter uma força excitativa, de excitação, que ocorre esse tipo de fenômeno, é claro, liberando energia em forma de fóton, geralmente, né? E bem aqui nessa terceira etapa, digamos assim, nós temos aqui a representação dos orbitais, do orbital hibridizado, né? Aqui, híbrido, mostrando como seria essa hibridização da molécula de fluoreto de berílio. Bem, é interessante notar também que aqui, para cada orbital hibridizado, vamos ter uma ligação. Então, me chamo Jairo e continuaremos falando sobre hibridização. Trouxemos aqui, no caso, a hibridização sp3. Na hibridização sp3, nós teremos a mistura de um orbital do tipo S e 3 orbitais do tipo P. Trouxemos a molécula de metano para melhor ilustrarmos como acontece. O carbono, em seu estado fundamental, né, ele fica com dois, em seu subnível P, ele fica com 2 orbitais semi-preenchidos e um orbital completamente vazio. Para sanar isso, né, para o carbono poder realizar as 4 ligações, quando ele é excitado, um elétron que está no subnível 2s, ele vai ser promovido para o subnível 3p, aqui no caso 3pz, o que possibilitará a formação de 4 ligações covalentes. No metano aqui, isso resultará em uma geometria tetraédrica. Também trouxemos, né, a hibridização sp3d2. Na hibridização sp3d2, nós teremos a mistura de um orbital s de 3 orbitais p e de 2 orbitais d. Trouxemos a molécula de hexafluoreto de enxofre. O enxofre, em seu estado fundamental, ele permite apenas a formação de 2 ligações. E como explicar, né, que já que ele faz 6 ligações simples com o flúor? Para isso, a hibridização vem responder esse questionamento. Ele vai, quando o átomo de enxofre ele é excitado, vai ocorrer que um elétron que está no subnível 3s e outro elétron que está no subnível 3p, ele seja promovido para o subnível 3d, um para cada orbital, consequentemente, o que possibilitará a formação de 6 ligações simples. Me chamo Matheus, vou falar sobre as ligações múltiplas e as exceções à regra do QT. Em relação às ligações múltiplas, nós temos as ligações duplas e triplas. As ligações do tipo dupla, ela é formada por um tipo de ligação sigma e uma tipo pi, e as triplas é formada por uma sigma e 2 pi. Esse tipo de ligação sigma acontece quando a aproximação dos orbitais atômicos é dada de maneira frontal. Já a ligação pi, essa aproximação ela vai ser dada de forma lateral, né? Ou seja, paralela. Como exemplo, nós temos C2H4, que apresenta uma ligação dupla, no caso é o etileno. Temos 2 carbonos ligados através de uma ligação dupla, isso vai fazer com que esse etileno seja um hidrocarboneto insaturado. No caso, essa ligação dupla, ela vai apresentar uma ligação pi, formada pela aproximação
lateral dos orbitais moleculares em P. Esses orbitais P, eles estão projetados para fora do plano dos carbonos e dos hidrogênios. E essa ligação dupla também apresentará um tipo de ligação sigma, na qual haverá uma aproximação dos orbitais moleculares de uma interação lateral, em sp2, como podemos ver aqui no plano. E esses átomos de carbono, cada um deles serão ligados a 2 átomos de hidrogênio, formando 2 ligações sigma do tipo sp2. E esses carbonos, eles estão hibridizados em sp2. Em relação às exceções à regra do octeto, vai abranger elementos que não precisam de 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar. Nesse tópico aqui nós temos 3 classes de exceções. Como primeiro exemplo aqui nós temos o fluoreto de berílio. Ele é um tipo que apresenta um menos de octeto, ou seja, ele vai apresentar uma deficiência de elétrons. Como nós podemos ver aqui, o berílio ele é rodeado apenas por 4 elétrons. No segundo exemplo, nós vamos ter um tipo de molécula que vai se estabilizar com um número ímpar de elétrons. No caso, o nitrogênio, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, vai apresentar, no total, 11 elétrons na camada de valência. E no último exemplo, nós temos o hexafluoreto de enxofre. O enxofre, o átomo central, ele vai apresentar 6 pares de elétrons compartilhados, apresentando no total 12 elétrons na camada de valência. É isso.